Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ive Malafaia, eu sou diretora de comunicação da BD Pro e estou dando sequência às nossas lives, ao BD Pro Entrevista. E hoje vamos ter uma conversa muito interessante com o juiz de direito, doutor e professor Alexandre Moraes da Rosa, que entrará em instantes. Enfim, estou aguardando aqui o professor Alexandre entrar. Oi, Bruno, Maluf. Não vou conseguir dar oi para todo mundo, mas sintam-se todos cumprimentados. Enfim, acho que hoje. O professor Alexandre entrou. Vamos lá. Vamos ver se. Olá, Olha Eve. ele. E tudo bom, Alexandre? Tudo certo, tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, obrigado por ter me recebido aqui na Academia Brasileira de Direito Processual. Fico muito contente de poder conversar contigo. Faz tempo que nós não nos vemos, né, Eve? É verdade, é verdade. Eu O acho prazer é todo nosso, Alexandre. Assim, para a gente é uma honra a sua participação. A gente tem muito o que te ouvir, o que aprender com você. Acho que a nossa conversa hoje vai ser muito produtiva. que eu puder contribuir. Muito obrigado, Eve. Bem, eu sei que você dispensa apresentações, mas só para a gente formalizar, o professor Alexandre Moraes da Rosa é juiz de direito em Santa Catarina, é doutor em direito, é professor e é coordenador do grupo Spin Law Lab. Lauleber, É isso Spin mesmo, Alexandre? ficou uma cacofonia engraçada, né? A gente já botou de propósito, Spin Lauleber. É verdade. Travou até minha língua agora. Mas é que Bem, como nós somos manés aqui do interior, né? Aqui do sul do Brasil, a gente fala Spin Lauleber. Spin Lauleber, bem divertido. Mas vamos lá. é verdade. Vamos lá. Bem, enfim, quero começar aqui do começo. E começando do começo, eu queria pontuar que a Lei 11.419 de 2006, que estabelece o processo eletrônico, ela foi o pontapé inicial para essa entrada aí da tecnologia no processo. Assim, queria te perguntar de lá para cá, nesses últimos 14 anos, se você consegue me fazer um apanhado geral do que a gente evoluiu. Eu vou te dizer um pouquinho mais. Eu sou mais antigo, eu sou mais velho, né? Então eu fui do tempo em que os juízes comemoravam, teve inauguração de máquina de telex. Então a gente teve, antigamente era comum o telex, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não sabem o que é, Só mas sei o que é. as pessoas dizem, vou mandar um telex para ti, que era uma possibilidade de você mandar e receber imediatamente, coisa que se faz no WhatsApp hoje, uma máquina, que era uma coisa enorme. Então, o fórum inaugurava um telex, era uma coisa de outro mundo. E quando eu passei na magistratura, isso já foi em 98, sou um juiz do século passado, por assim dizer, naquela época a gente usava, eu cheguei numa comarca que fui trabalhar, que era em Bituba, aqui perto, cheguei no posto, né, e perguntei, no posto de Ipiranga, onde é que fica o fórum? Então o sujeito me disse, fica aqui, dobra na terceira rua, depois da lombada você chega. Hoje seria impensável alguém da nossa geração não botar o Waze, não botar o Google Maps e que você usasse aparelhos de inteligência artificial que operam com inteligência artificial para resolver questões do nosso dia a dia. Quando saiu a primeira lei do processo eletrônico, era uma primeira dimensão de transformar a nossa experiência, que era uma experiência de processos físicos, né? E aí eu estava vendo a tua estante, que lembrou as estantes de caninho que tinham no passado, que eram processos físicos. Então, o processo vinha e voltava. E nós tínhamos a primeira realização de atos de uma abertura para um processo que fosse digital, um processo que tivesse uma nova forma de processamento, uma nova forma de intimação, uma nova forma de gestão de dados, de tratamento de documentos. Isso tudo fez com que nós passássemos um período, tanto eu quanto você, de adaptações, né? Eu me lembro de
em uma audiência em que um advogado chegou numa vara criminal que eu trabalhava na 4ª Vara Criminal, e chegou um advogado que eu conhecia desde o tempo de estagiário, um sujeito boa praça, aquele que fica no fórum esperando uma audiência acontecer, ou faltar algum advogado para ele poder fazer uma audiência. Ele chegou para fazer uma audiência comigo e a minha vara tinha sido toda transformada em processo digital. E ele assim, doutor, eu me pedi para fazer uma audiência aqui, só tem como deixar eu dar uma olhada nos autos? Não tem mais autos. Se quiser, eu deixo o computador aqui, mas eu não dou muito bem com o computador. Assim, e aí eu não posso fazer nada. Então, o senhor está me impedindo de advogar, né? Então, eu senti na pele, porque, no fundo, era aquilo que ele sempre aprendeu. Quando ele entrou no direito, as regras eram essas. De lá para cá, da lei, nós tivemos uma série de modificações e nós não tivemos, por assim dizer, uma adequação legislativa dentro do processo civil. O processo civil, embora seja novo, nós não temos um regramento adequado em relação à prova digital. E hoje em dia nós temos dificuldades que são tratadas de maneira pontual. O Marco Civil da Internet nos dá algumas regras, a regulamentação que a gente chama de soft law, de portarias, de atos normativos, de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, como a de hoje, né? A gente está hoje discutindo, o Brasil inteiro está discutindo a questão do júri telepresencial, se pode, não pode, como é que você faz. O que nós tivemos foi uma invasão da tecnologia no nosso dia a dia, mas aquela atividade que era clássica do advogado, do juiz, do promotor, que era decidir, analisar autos, passou para o ambiente digital, mas nós não usávamos, por assim dizer, o poder cognitivo da máquina ainda. Nós tínhamos o computador como se fosse uma máquina de escrever com mais recursos. E hoje a coisa mudou significativamente, não só pelo Brasil, mas também no mundo, com as novas possibilidades de recursos tecnológicos para a área do direito. Então, a gente tem o que a gente vou propor fazer. Então, você fez a propaganda, aí o Spinal Lab está com o laboratório, o site não está no ar ainda, o site novo, então vocês não vão encontrar muito material. Então, desde então, em 2015, eu era um sujeito que dava aula na universidade, tanto na UFSC quanto na Univale, e na Univale nós decidimos fazer um foco, um escopo específico para estudar tecnologia no direito. E essa tecnologia no direito não é só estudar as diversas plataformas que nós temos hoje, que é um verdadeiro caos no Brasil. Quem é advogado sabe que para recolher uma taxa judiciária nos 93 tribunais você tem que obedecer regras técnicas, às vezes você tem que ter um tipo de navegador em cada tribunal, você não abre num, não abre no outro, embora tenha assim, uma perspectiva de interoperabilidade que o CNJ busca. Mas esse papel de cidadania digital, ela hoje passava, eu contei essa experiência do advogado, porque ele teve uma exclusão digital naquele primeiro momento, uma exclusão digital que é muito simples. Mas o que me preocupa realmente hoje, e é um dos pontos que a gente aprofunda, é que muitos escritórios, muitos advogados, muitos profissionais de direito, especialmente aqueles da investigação criminal, se valem de recursos tecnológicos de última ponta, que não estão disponíveis para boa parte dos advogados do Brasil afora. Isso faz com que haja um desnível, aquilo que a gente sempre chamou de paridade de armas, e que o próprio Código de Processo Civil, a Lei 9.099, insiste que a gente possa garantir no mínimo de garantia de armas para os advogados que estão litigando. Hoje, com o passo digital, a gente tem uma exclusão muito grande e um desnível. Eu tenho trabalhado com profissionais de escritórios de advocacia, por exemplo, cujo passo tecnológico ele faz com que seja até como se fosse Davi e Golias disputando uma partida, porque consegue saber todas as ações que a empresa teve, qual foi a expectativa de comportamento, quando é que ganhou, quando é que perdeu, quem é o advogado, quem é a testemunha, o advogado é grande, o advogado é pequeno. E por que faz isso? Vou dar um exemplo bem simples. Então, assim, eu acabei de fazer uma participação numa aula com a Comissão de Direito Digital da OAB de Balneário Camboriú, e o André Pessoa, que é o coordenador, estava falando, ele recebeu uma demanda, né? E ele contratou uma empresa que está no mercado, e ele fez um dossiê da empresa, sabendo onde é que ela ganhou, onde é que ela perdeu, quais são as ações que foram favoráveis,
Então, ela conseguiu transformar o que seria uma ação judicial numa resolução amigável, porque ele, quando chegou para falar com o jurídico da empresa, não chegou de mãos abanando, ele já chegou com toda a expectativa de comportamento decisório, quando ele tinha sido condenado. Então, ele conseguiu transformar uma ação judicial numa negociação, num acordo, e esse acordo foi resolvido em 60 dias, coisa que se fosse uma ação judicial não teria. Mas se ele fosse um advogado analógico, ele provavelmente ia procurar o direito, ia procurar no site uma jurisprudência, e depois de construir uma petição, entrar com uma ação. E ele fez o quê? Ele fez uma volta, ele fez o caminho contrário, que é a famosa engenharia reversa. Isso deu a ele um ganho competitivo enorme. O cliente sai falando que ele conseguiu, mas ele por quê? Porque ele já deu esse passo tecnológico. E ele percebeu também que não é muito caro, ele sabe que não é muito caro. Mas o que a gente tem é muita desinformação. Quando você não tem informação, você imagina. E não raro se imagina que nessa área tudo é muito caro, o que não é verdade. Dando sequência, enfim, a esse mundo de inovações que aconteceram aí nos últimos, só para a gente balizar, nos últimos 14 anos, eu queria mencionar, tem um artigo super interessante seu, que saiu publicado numa coletânea da Podium, sobre processo de tecnologia. Isso. O artigo chama O Avanço da Disrupção nos Tribunais Brasileiros. E você faz um apanhado de algumas tecnologias que já têm sido usadas por juízos e tribunais. Então, e você menciona, enfim, o juízo de uma vara fiscal do Amazonas, o Vitória no TJ daqui do Rio de Janeiro, e, enfim, passando pelo Sinapse de Rondônia, e aí chegamos também no Vitor e no Sócrates, respectivamente do STF e do STJ. E assim, pelo que eu li, enfim, o artigo é super informativo e consegue descrever a automação de alguns serviços que ficam em cargo dessas tecnologias. Então, a gente tem aí desde o uso da Deep Learning para fazer uma leitura dos processos, para poder fazer uma classificação por matéria, até fazer depois de classificada essa matéria, fazer um apanhado da jurisprudência interna daquele tribunal, tribunais superiores, até, enfim, automação de basta-injúria em execuções fiscais e seleção e agrupamento de recursos por temas, né? No caso do Vitor, que faz aí e o Radar no TJ de Minas, que faz a seleção do recurso que estaria vinculado a algum tema que tem decisão vinculante. Dessas tecnologias todas, eu queria saber, até na linha do que você falou com relação à exclusão digital, ao pouco avanço da legislação em paralelo ao que tem acontecido no ambiente tecnológico, se você vê algum receio ou faz alguma ressalva em alguma dessas tecnologias. E aí, já adiantando, só uma problematização com relação a essa questão da automação do Bacen, por exemplo. Tudo bem que, assim, eu vi que o Vitória, ele parece realmente ser bem rebuscado, bem sofisticado. Mas, assim, eu não sei se, por exemplo, ele identifica, quando faz o bloqueio, se aquela conta seria uma conta salário, ou se aquele valor em conta corrente corresponderia ao salário e aquela parte do salário que é impenhorável. Tudo bem que aí, enfim, o advogado vai, entra com a sua defesa, é possível até que consiga o desbloqueio do valor, mas assim, provavelmente aquele jurisdicionado já sofreu um prejuízo. E só para fechar a problematização com relação a essa questão de você usar a tecnologia para enquadrar um determinado caso dentro de um tema repetitivo. A princípio, eu não viria mal nisso se a nossa legislação atual, se o CPC atual não bloqueasse a possibilidade de você levar um recurso para fazer distinguishing até o tribunal que criou, né, que fixou essa tese jurídica vinculante. Então, assim, considerando essas peculiaridades, se você vê alguma ressalva nessas tecnologias mencionadas, inclusive, no seu artigo. Obrigado. Esse artigo foi com a Bárbara Guasque, num livro que o Guilherme Nunes, professor lá de Minas Gerais, organizou. E o que a gente fez? A gente tentou fazer uma primeira aproximação. Porque teve um congresso em abril do ano passado, em Nova York, em que a grande discussão foi assim: nós partimos do pressuposto, nós não vamos mais discutir o uso de inteligência artificial no direito.
nós vamos discutir como, quando, onde e quais os limites éticos. Então, a nossa discussão aqui não é mais se pode ou não pode. A gente já foi demonstrado que está rodando, né? Os advogados, mesmo que seja proibido fazer no Brasil, você faz no Paraguai, na Argentina e vai usar no Brasil. Então, as fronteiras não conseguem mais fazer barreira. E nesse congresso, que eu escrevi um texto junto com outros 2 professores, também está na internet, que chama-se Testando o Multicritério Decisional, a partir de inteligência artificial, nós fazemos algumas distinções importantes. Nem tudo que os tribunais organizam de maneira a tornar mais efetiva a prática ou mais rápidas pode ser chamado de inteligência artificial. Tem muita coisa que é simples automação, né? Então, quando você vincula um despacho que sai um mandado, coisas do gênero, você está fazendo automação. Mas quando você usa o poder cognitivo da máquina, você tem alguns desafios. O primeiro deles é o desafio ético, que nós não podemos entregar a um robô uma decisão que é uma decisão proferida por um juiz de uma democracia. O que nós podemos ter o robô como auxílio à nossa decisão. E aí nós procuramos nos tribunais o que já tinha sido feito em relação a isso. Então, aí você tocou num ponto que é muito importante, Eve. Então, assim, a máquina ela pode aprender, por exemplo, que quando você vai subir para discutir a súmula 142 acho que é 142 do STJ, no sentido de que o proprietário do veículo responde pelos danos ocasionados por ele, se você vem só discutindo que o proprietário não pode ser responsabilizado, o recurso vai levar default, não vai subir. Mas aí o que a gente tem trabalhado, assim tem vários pesquisadores, que a gente consiga entender o que a máquina precisa, e nós lutemos para que o STJ, e aí no caso Sócrates, possa... Qual é o momento em que o advogado precisa deixar bem claro escrito distinção, distinguished? Porque aí a gente precisa ter teclas. Então, olha só, antes de voltar nesse exemplo, eu vou te apresentar um outro que a gente fez para o CNJ, está lá no CNJ para analisar, que é com a Kate Saboia, que é uma juíza do Rio Grande do Norte, que pesquisa isso por lá, e que está no CNJ convocada. O que a gente propôs? O juiz está proferindo sentença. Então está lá proferindo sentença. Estou falando do crime porque é o exemplo, né? Então o juiz está proferindo sentença. Aí ele condena, passa a aplicar a pena. Quando ele começa a aplicar a pena, ele vai usar no processo penal 8 circunstâncias. Então o que nós fizemos? Nós pegamos a cada circunstância judicial, fomos ao STF, ao STJ, dizer, ó, conduta social, o que pode e o que não pode entrar. Tá? Então a doutora Eve está dando a sentença dela. Quando ela diz assim, conduta social, porque o sujeito é usuário de droga, por exemplo. Quando ela escreve isso, a máquina já avalia se aquilo é uma conduta social aceita pelo STJ e pelo STF. Se não for aceita, ela não fica verde. Então, só fica verde aquilo que está em conformidade. Se está em desconformidade, a proposta é que abra uma tecla. Ó, os recursos que impedem a aplicação dessa são o recurso especial número tal, o recurso especial número tal. Aí o juiz pode apertar a teclinha dizendo assim, eu quero fazer distinção e eu quero fazer overruling. Então ele teria um dever de motivação em relação aos argumentos lá utilizados ou o caso. Então você consegue evitar, você garante de uma maneira muito mais democrática, em tempo real, que você possa superar. Mas como isso ainda não existe no PJE, tudo feito da maneira mais clássica, o que eu tenho buscado discutir é que quando a gente for fazer um recurso especial ou extraordinário, é importante que a gente dialogue, e por isso que a transparência, a abertura da DEPRO sobre isso e de outros profissionais, é que a gente possa participar como profissionais naquilo que a gente chama de transparência do algoritmo, que a gente possa construir e possa ensinar o advogado que quando ele chegar aqui e ele quiser fazer distinções, onde é que ele tem que colocar? É a primeira coisa que ele tem que dizer, ó, esse caso é distinção porque o caso paradigma não se adapta por isso, aquilo outro. Só que como nós temos essa névoa ainda, é o risco de a máquina ler só as entidades que ele foi ensinado e dar pau no recurso, fazendo que haja ter um agravo. Mas quando se trata disso, é por isso que é importante discutir essa questão do ponto de peito aberto. O Sócrates não vai deixar de existir.
o Victor não vai deixar de existir. Como nós podemos transformar essa experiência em algo mais democrático? E aí que a gente tem trabalhado com dois tipos de algoritmo. Um algoritmo que é black box, que a gente não sabe como funciona, nem o pessoal da ciência da computação, mas não é o caso do Victor nem do Sócrates, e nos algoritmos que são white box, que a gente tem uma sequência. O algoritmo é um conjunto finito de passos para chegar a um resultado. Então, a gente consegue trabalhar. Inserir nesse algoritmo, que se ele lê distinguish ou ele lê overruling, ele tem que fazer a parar, isso é importante. Só que aí o que a gente tem que fazer? Eu vou escrever overruling ou eu vou escrever superação? Se eu for escrever superação, qual é o lugar que eu tenho que colocar na petição? Então, me parece que cada vez mais candente nós podemos dialogar de peito aberto para que a gente possa ensinar a máquina e também fazer uma petição. Porque eu vou dar um outro exemplo. Hoje em dia, quando você faz um recurso especial ou extraordinário no seu escritório, existe um modelo de fazer. Só que o modelo do escritório do lado é diferente. Onde é que você cita o acórdão paradigma, a sorte impugnada? Você coloca em recuo com 7 centímetros, com 6 centímetros. Tudo isso dificulta a máquina a fazer. Se nós tivéssemos modelos pré-dados em relação a isso, nós não teríamos tanta dificuldade de mitigaríamos o erro da máquina, porque às vezes você cita de senso jurisprudencial, e cita 10 acórdãos ali de senso jurisprudencial. Ele tem que entender, a máquina tem que entender o que é um, o que é outro. Se nós tivéssemos um local adequado, aqui, ó, quando você aperta local 4, é para colocar o dissenso. Então, aqui é para botar o número do acórdão, é para botar o link. Então, você conseguiria ter mais acurácia se nós fizéssemos isso. Tanto que o Fernando Hartmann, que foi um dos pesquisadores que fez o Victor, nós fizemos uma aula esses dias lá na Univale, eu convidei, ele aceitou, foi muito legal. Depois eu fiz com o Ricardo Fernandes, que também participou do Victor e agora está na Neo Legal, ou seja, todo mundo está pesquisando essa questão. Uma das coisas que poderia melhorar a nossa democracia processual é se nós tivéssemos formulários para todo mundo, que melhoraria a experiência. Mas como nós temos, a máquina tem mais dificuldade de aprender. E respondendo às suas perguntas, hoje em dia, aí no Rio de Janeiro, o Fábio Porto, que é um juiz muito legal, tem trabalhado com isso. Ele fez o Vitória, que foi a experiência de poder levar um caso que é comum. Você sabe muito bem que execução fiscal ela existe no Brasil como uma parte do Poder Judiciário e na América Latina somos só nós. Isso não roda dentro do Poder Judiciário na América Latina. Não é um trabalho que pensa-se como de jurisdição, tanto que antigamente até se falava que não era jurisdição, as clássicas discussões sobre o que vem a ser ação de execução, hoje cumprimento de sentença e assim por diante. Mas o grande desafio que o Fábio se colocou é que toda atividade, você, qualquer um que vá julgar, vai despachar, seria uma atividade muito burocrática. Então, eu posso ensinar a máquina? Posso. Eu como juiz no civil, aqui fiz muito Bacen-Júri. Por exemplo, agora tem um novo Bacen-Júri, um novo modelo. Quando a gente manda fazer a ordem, independente se eu roubou ou não vem dito que é poupança. A gente vai lá e responde. Mas se o prejudicado vem diretamente e afirma que o saldo é tal, a máquina pode já, se ele conseguir ler que é caderneta de poupança, ele já pode liberar muito mais rápido. Então, o que a gente fez com o Vitória é isso. Só que onde é que esbarrou o Vitória agora? O Vitória esbarrou num problema que é a nova lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque a nova lei de abuso de autoridade também coloca lá que é restrição patrimonial de maneira ilegal. E aí, quando você usa a máquina e a máquina pode fazer... Vou dar um exemplo meu. O réu era uma empresa. Uma empresa que tinha assim, um nome comum. Eu não lembro, mas era o nome de uma cidade. Não sei se era Montreal Limitada, alguma coisa assim. Era uma cidade canadense. E aí, o advogado do credor, que ganhou a ação, fez uma pesquisa do CNPJ da empresa e pediu o Bacen-Júri. Eu mandei fazer o Bacen-Júri. Só que o CNPJ era de uma outra Montreal. Então, veja só. Mas, assim, o advogado não estava de má fé, mas, pô, imagina o estrago, né? O advogado, tu vai lá e piora de um bem que, de onde é que saiu uma ordem de um juiz de Florianópolis, eu nunca tive ação lá, onde é que possível, chama o jurídico, tu acha o jurídico. Alguém infartou,
Então a gente tem, assim, tem muitas dificuldades inerentes a essa ausência de formulários de adaptação. Porque nós fomos todos ensinados um processo civil liberal. Esse, no sentido de que cabe às partes juntar, cada um tem que juntar. O que não está nos autos não está no mundo. E hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, se pergunta, por exemplo, se nos casos hipossuficientes, nos casos de Código de Defesa do Consumidor, eu não poderia ter o que não está na rede e não está nos autos. Dá um exemplo. A senhora vai lá no juizado especial reclamar que a geladeira não chegou. Mas ela já foi no PROCON, ela já foi em vários lugares. Não poderíamos trazer, quando ela entrar com a ação, trazer tudo que já tem público em relação à demanda dela, nós precisaríamos que ela tirasse cópia, que ela juntasse, que nós fizéssemos tudo isso. Então, existe uma discussão nesse mundo da tecnologia se nós não podíamos ter os dados públicos associados direto ao processo. Aí eu acho que tu tem muito mais para me dizer do que eu em relação a isso. Mas é uma das questões que lá no grupo, no Spin Law Lab, nós colocamos. Por exemplo, em acidentes de trânsito. Qual é a lógica de um acidente de trânsito acontecido na Visconde de Pirajá, que eu tenho que ouvir testemunha para dizer que o carro vinha a 60 km por hora na esquina entre a praça e a igreja, o sinal abriu. O sinal tem o registro de que horas abriu, que horas mudou para o vermelho, tem filmagem em todos os locais. Eu não posso trazer isso imediatamente, eu preciso que, de fato, se vá à prefeitura, se faça tudo isso para a resolução dessas questões. Enfim, isso tudo tem óbvio. E aí, para responder a tua última pergunta, eu tenho muitas ressalvas, sim, porque muito do que se vende em relação à inteligência artificial não é inteligência artificial, é simples BI, é simples Business Intelligence. Então, você tem o quê? O fato de eu conseguir estabelecer por regressão qual é a expectativa de comportamento de um juiz, eu posso fazer isso na mão, eu posso fazer isso com uma planilha Excel, eu posso fazer isso com BI. Eu não preciso de inteligência artificial. Quando eu agrego inteligência artificial, é alguma coisa diferente. E a inteligência artificial não tem compreensão e não tem entendimento. Ela só tem uma coisa, inteligibilidade. Ela consegue detectar padrões em quantidades assustadoras de dados. Só que ela não faz isso sozinha, eu preciso ensinar a máquina a fazer isso. E o profissional do direito é justamente esse que consegue, que tem esse neurônio digital, que consegue dar esse passo entre uma visão analógica para uma visão digital. Mas nesse meio termo, nós não temos ainda grandes profissionais que pensam isso no Brasil e tem muita gente que está se aproveitando dessa ignorância digital, por assim dizer, dessa exclusão digital, para vender coisas que não são inteligência artificial, como se fosse o nome. A inteligência artificial é justamente a possibilidade de você, aí sim, usar o poder cognitivo da máquina para pareceres, para decisões, para auxílio à decisão. E isso não é simplesmente uma predição a partir de uma regressão de comportamentos apurados em BI. Bem, estou gostando dessa conversa, que do jeito que você acaba toda a resposta, já entra um gancho para a próxima pergunta que eu vou te fazer. E falando em inteligência artificial, eu queria mencionar um outro artigo seu, que foi publicado na Revista Brasileira de Direito, em janeiro deste ano. Você escreveu em conjunto com Alexandre José Mendes e com Isaías Otacílio da Rosa, que fala sobre o teste que vocês fizeram com uma metodologia, a MCDAC, enfim, na construção de um algoritmo de apoio, né, à estabilidade de decisões judiciais. Eu acho assim, que foi a coisa mais diferente, mais incrível que eu li esse ano. E eu queria que você explicasse um pouco sobre essa metodologia e sobre os testes que vocês fizeram com essa metodologia, enfim, empregada como sistema de apoio à decisão. Obrigado, Weber. Obrigado, você leu. Esse texto é um texto muito maluco, né? Assim, porque o que isso tem a ver, né? A gente começa a detonar. E esse texto foi o seguinte: a gente queria fazer na prática, não só teoricamente. Então, juntamos os três e eu fui juiz da infância e juventude. E nós temos que pegar, a máquina não vai decidir casos complexos, não vou decidir qual é o melhor interesse da criança, não tem como uma controvérsia hoje usar, porque nós adotamos uma noção de inteligência artificial fraca, uma noção de inteligência artificial para um escopo e não para decidir questões complexas. Tem alguns que perguntam para mim, que acham que
Inteligência artificial é como se fosse um liquidificador. Eu vou botar o processo dentro do micro-ondas, abrir e vai estar pronto. Não é assim. E aí nós pegamos o quê? Existe aí no livro, no artigo que você leu, tem cheio de gráficos, cheio de pesos, né? Fica, começa a dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Então, o que a gente fez? Quais são os artigos utilizados da Constituição? Quais são os artigos do Código do ECA? O que é relevante? O que precisa ter? Precisa ter uma petição inicial, precisa ter a certidão de nascimento. No quê? Nos casos de guarda, eu não falei. Caso de guarda, do artigo 33 do ECA, é muito simples. Um genitor ou uma genitora precisa sair da cidade, a criança vai ficar na cidade e precisa de alguém cuidando da guarda dessa criança. Então, é uma avó, uma madrinha, um amigo, alguém vai ficar na guarda. É um processo, em geral, que não tem contestação, que se junta à documentação específica, que é um rol de documentos, e aí, olha só que interessante, aqui a gente já pode entender, a gente ensina para o algoritmo, tem que ler a petição inicial, a criança, como é que é o nome? Marília? Tem certidão de nascimento? Tem. Então, ela já começa a fazer o checklist daquela documentação. Mas ela lê o documento, não eu digo para ela que o documento existe, ela lê. Então, a gente pegou e começou a fazer o mapeamento da decisão, que é o nosso grande desafio. Eu não tenho como fazer decisões de cima para baixo. Isso eu faço com o BI e faço com regressão. Eu tenho que ensinar a máquina todas as hipóteses, por isso que é tão difícil. E quando eu faço isso, a gente foi ensinando para a máquina o que precisava ter e dando peso para cada uma das questões. Por que esse peso? E aí que é o MCDAC. A decisão, o multicritério decisional, ela é legal porque ele vai autorizar que a gente construa um modelo, mas o peso será dado pela juíza Eve, pela juíza Paula, pelo juiz Fernando, ou seja, eu consigo manter um padrão de decisão, o que é relevante. E aí você vai dando os pesos, porque nós modulamos para que se mais de 90% dos indicadores der positivo, a proposta de sentença sai favorável. Se der de 50 a 80, ele passa por quê? Para um estágio em que precisa de uma revisão humana. Se der menos de 50, é indeferido. Ou seja, você cria padrões, mas eu posso dizer que a juíza Eva entende, não, que é 60, não é 50% de indicadores, é 60. Baixou para 70. Eu crio a possibilidade de cada juiz poder, dentro da sua realidade, modular os riscos e modular também o seu padrão. Por exemplo, a gente pode fazer isso depois em dano moral. Dano moral para uma inscrição negativada, para ti pode ser 20, para mim pode ser 22, para outro pode ser 15. Isso a gente pode criar indicadores. E aí a gente foi dar peso para cada uma dessas situações e colocou os processos para que a máquina pudesse ler. E depois de 1.308 tentativas, a máquina começou a decidir com uma acurácia maior do que a minha. Ou seja, eu nem conseguia saber se a decisão era minha ou da máquina. Por quê? Porque ela aprendeu o jeito que eu escrevo, ela aprendeu o modo que eu escrevo, ela aprendeu os indicadores, a sequência, e aí ela só foi melhorando. E aí que é a ideia de aprendizagem supervisionada. Quando ela chega num caso em que ela não tem resposta, ela diz, não tenho resposta, não sei o que fazer, a gente ensina. Ela aprende e vai aumentando o volume e a capacidade de resposta. Então, nesse sentido, que é muito legal, porque essa metodologia, ela mantém, por assim dizer, ela não vai ter uma decisão igual Brasil afora. A gente vai poder garantir ainda as especificidades de cada caso, de cada regime. Por exemplo, inscrição de dívida ativa, inscrição de SPC Serasa. Eu trabalho na turma recursal. Então, se é uma empresa local, só tem na cidade, o standard é um. Se é uma empresa regional, o valor do dano moral é outro. Se é uma empresa nacional, o valor é outro. Se é uma empresa macro, a gente tem outro valor. Então, a gente pode ensinar a máquina que a mesma situação, a depender de quem for o réu, pode ter uma resposta diferente a partir dos indicadores que ela busca. E o mais desafiador, né, que esse artigo é legal, porque a gente fez o quê? A gente está trabalhando com bancos, com seguradoras, para poder estabelecer padrões de decisão em hipóteses repetitivas. Em ação bancária, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde quer que vá nesse Brasil, o STJ estabeleceu algumas teses. Nós elencamos 21. São as teses que o STJ estabeleceu. Se não fizer distinguish nem overruling, são elas. Então, a gente consegue limpar o terreno, por assim dizer, tirar os carros da rua, que são repetitivos, para que o fluxo possa ser maior e o juiz, nos casos que precisa de compreensão e entendimento, o juiz tenha, de fato, tempo e não fique perdendo a sua atenção, porque eu imagino o seguinte, uma ação bancária hoje que discute juros, o que o juiz tem que fazer? Bacen,
no site do Bacen, aí vê qual é a média de juros naquele mês. Se está acima de 30%, 50%, isso tudo não é atividade de julgamento. Ele decidiu o quê? Qual é o padrão? É 40%? Então a máquina vai lá e diz, ó, se der mais de 50% é procedente. Se der de 50 a 39, a 35, você me chama. Então, você pode usar a máquina para fazer isso, que é feito por estagiários e por assessores. É justamente nesse trabalho repetitivo que a máquina tem o poder de ler, a máquina tem o poder de responder e estabelecer minutas. Aquele livro que eu te mandei, a capa, que está feito eu e o Daniel Boeing, que ainda não está em pré-venda, ele é um menino fantástico, assim, que surgiu para você me orientando, e nós acabamos depois juntando forças para escrever o livro. A gente vai falar justamente isso. Nenhuma das sentenças sai sem uma responsabilidade humana. E aí, por isso que o multicritério evita que seja um prato feito, que nós possamos dialogar. Mas, para isso, né, isso que eu acho que é importante. Eu preciso que não só a sentença esteja nos autos, mas eu preciso também dialogar com a OAB, com o Ministério Público, a transparência do algoritmo, a possibilidade de impugnação das entidades, o modelo pelo qual nós estamos fazendo. Então, o papel deixa de ser só intra-autos para poder transferir-se para aquilo que, como você está produzindo as decisões a partir dos seus indicadores. Então, essa discussão de entidades é alguma coisa que eu tenho batido muito, porque nós vamos encontrar juízes enviesados, juízes com heurística, juízes com muita coisa, e se você não discutir o que ele leva em consideração, você vai ter só o resultado, e o resultado não é suficiente para a devida motivação. Eu tenho até defendido, que todos nós sabemos que é uma distinção entre fundamentação e motivação, mas que a motivação, quando usa o algoritmo tem que estar presente nos autos. Eu não posso simplesmente ter o resultado, eu preciso mostrar o trajeto. E se eu usei algoritmo, eu preciso que isso esteja disponibilizado para o jurisdicionado, para que ele possa impugnar. Aqui tem um viés, aqui tem um erro de abordagem. Então, eu precisaria que isso fosse dado um passo para que na motivação, em decisões proferidas com o apoio da máquina, isso também fizesse parte da motivação da decisão. Emendando, encaixando aí com o que você acabou de falar, uma dúvida que eu fiquei quando eu li esse artigo e que eu imagino que o seu livro deva responder, é com relação justamente ao enviesamento do magistrado. Porque se essa metodologia, e aí me corrija se eu, caso não tenha entendido corretamente, mas se a ideia dessa metodologia é fazer com que a máquina profira decisões como se fosse você que tivesse feito, ou seja, não se busca aí a melhor decisão. O que se quer é que a máquina decida como o Alexandre decidiria. Se essa calibragem do algoritmo também vai, eventualmente, repetir enviesamentos que você tenha ao proferir determinados tipos de decisão, e se, na verdade, se isso é saudável, ou se o ideal, na verdade, é que a utilização de inteligência artificial como um mecanismo de apoio à decisão, se o ideal não seria justamente tentar limpar esses enviesamentos. E aí, essa pergunta é o golpe mortal. Por que é o golpe mortal? Tu sacasse bem a questão. A magistratura e, digamos assim, o senso comum jurídico tem muito medo de uma decisão proferida de maneira igual. Então, a gente decidiu fazer o quê? A gente mantém a autonomia do juiz para proferir e faz o que aconteceu com o Compass, por exemplo, americano. Os Estados Unidos têm uma larga tradição de uso de tecnologia nas decisões, e uma delas era um produto que não é mais esse nome, antigamente, mas ficou famoso, que é o Compass. O Compass fazia uma análise de risco dos acusados e dava um coeficiente como um score, que a gente tem hoje no score o rating nosso para comprar, conceito score, a gente tem rating no Uber, tem rating em vários lugares, na gamificação da nossa vida. Então, eles davam o percentual de risco do acusado.
Esse algoritmo, e várias empresas, várias entidades impugnaram isso. Tem um livro muito legal da Kate O'Neill que chama-se Armas, Matemática, Destruição em Massa, e ela vai criticar porque o algoritmo tinha um viés racista e um viés de exclusão da pobreza. Viés que são o quê? Próprios do humano, que ensinou a máquina tinha esse viés. E o algoritmo o produto foi muito criticado. Eu já vejo pelo lado positivo, porque mudar o estereótipo, mudar o preconceito, mudar o viés do juiz é mais difícil. Se ele precisa colocar no algoritmo de maneira transparente o que levou em consideração, e eu posso aferir, apontar, esse indicador é um indicador racista, e eu posso subtrair esse indicador do algoritmo, eu consigo, em face da transparência do algoritmo, mitigar os vieses, percebe? Não sei se eu consigo me entender fazer. Eu acho que é justamente isso que melhora a nossa possibilidade de alterar o viés, mas desde que seja transparente. Não pode ser um black box, não pode ser uma caixa que só sai o resultado 86, 54. Eu preciso, por isso que quando se fala de motivação com o uso de tecnologia, me parece importante que a gente vá discutir o modo como são feitas, e não só a sentença que sai no final. Eu não quero saber o output, eu quero saber o trajeto também que você usou. Claro, quando for black box, a gente não vai ter como fazer isso. Mas quando é white box, a gente pode discutir qual é o peso que o juiz deu, por exemplo, para o documento apresentado às folhas tal. Que aí é o nosso desafio de construir. Mas me parece que nós não vamos fugir do viés e do problema, mas você, aí como advogada no Rio de Janeiro, sabe que tem um juiz cabeça dura da vara tal, e esse juiz cabeça dura da vara tal, em nome da sua autonomia de decisão, ele profere a decisão e você fica de mãos amarradas, porque ele nem sequer estabelece indicadores, escândalo probatório, nada disso. Quanto mais nós conseguimos colocar dentro de um indicador para fora, externo, por assim dizer, você consegue controlar uma motivação de maneira mais adequada. O nosso tempo já está até se aproximando, um pouco mais do final, mas queria fazer uma última pergunta. Enfim, é a última, mas eu acredito que, por numa ordem lógica, até poderia ter sido a primeira, ainda com relação ao uso da inteligência artificial, enfim, como apoio aí às decisões judiciais. Eu queria saber se você acha, onde que a gente acha esse fundamento de validade no nosso ordenamento para esse tipo de iniciativa, porque o CPC, por exemplo, artigos 193, 194 e seguintes, eles disciplinam os atos eletrônicos, mas assim, a redação dos dispositivos deixa de uma forma clara que, na verdade, aí estariam enfim, abarcados por essas normas aqueles processos de automação, como você falou. E a gente estava falando nos últimos minutos aqui de uma coisa totalmente diferente, que é exatamente o apoio que uma máquina pode dar para um juiz tomar uma decisão. E eu queria saber onde que existe, enfim, onde que estaria o fundamento de validade no ordenamento para essa iniciativa. Bom, eu vou te responder fazendo uma questão interessante. A tecnologia sempre vem na frente, né? Então a gente tem aí, a Uber entrou no Brasil e não tinha regramento, deixou a coisa explodir para depois ter que regulamentar. No sistema, em vários sistemas, e no sistema europeu, no Reino Unido, por exemplo, nós temos um governo que se preparou para isso e criou o que eles chamam de sandbox, que é a possibilidade de o governo flexibilizar as regras de controle por um período X para fazer o que a gente chama de MVP, de produto mínimo viável, experimentar. Nós não temos essa tradição no Brasil. E o que a gente tem dito em relação à tecnologia é que nós não queremos aqui substituir o juiz em ações complexas. Então, o que a gente tem feito, e aí nesse artigo que você fez referência, a gente vai dizer, o que a gente pode substituir hoje com ganhos de acurácia são todos os trabalhos feitos por assessores e estagiários. Então, o trabalho que é feito de maneira repetitiva, de maneira que não exija uma decisão com compreensão, com entendimento, ela hoje não é feita pelos juízes no Brasil afora.
ela é feita pelos ghostwriters. Então, a gente estava querendo dizer assim, os ghostwriters, em que substitui pela máquina, que consegue dar uma acurácia maior, e a gente consegue aqui discutir os indicadores que serão levados em conta nisso. Por isso que eu tenho insistido, onde quer que eu vá, eu estava na comissão da OAB agora, apontando isso, que me parece que é cada vez mais importante que se discuta o modo como as decisões são produzidas. O que será levado em conta nesses pesos que você viu no artigo que está aí online, que a gente possa debater de maneira pública, de maneira aberta, de maneira com a sociedade civil, com ordem dos advogados, o que será levado em consideração, para que a gente não transforme isso em sistemas plenamente opacos, né, como muita gente já conhece, que está trabalhando com isso, mas que nós possamos ter uma democracia processual a partir da construção e não só do resultado. Regra para isso nós não temos. Em alguns países do mundo isso foi proibido, né? A gente tem aí muita resistência, por exemplo, na França, tem resistência em alguns outros países em que até foi proibido isso. Só que o cara faz na Bélgica, e se você for advogado, você pode usar. Eu tenho uns colegas meus, o Paulo Maximiliano, por exemplo, que é um advogado do Rio de Janeiro, em que o escritório dele tem robôs para tudo. Eles têm um andar inteiro de robôs, eles têm data science, eles têm controle de robô para ler a petição inicial, robô para fazer a contestação, robô para ler a contestação para ver se faltou alguma coisa. Então tem alguém que faz a correção do robô, que corrige o robô que controla o robô que controla prazo. Então eles construíram um arsenal que faz com que um escritório de advocacia aí no Rio de Janeiro, ali perto do Santos Dumont, o Paulo, que é um grande profissional. Então, ele consegue ter uma vantagem competitiva que um advogado, um recém-formado, alguém que não tem esse poderio tecnológico, não consegue ter paridade de arma digital. Então, reconhecer que isso é um problema e nós enfrentarmos mecanismos para que alguém tenha a necessidade de dizer que está usando isso, que está usando aquilo outro, transforma a nossa atividade num jogo mais equilibrado, né, por assim dizer. E essa é a minha preocupação. Quando eu fiz aquela aula com o Ricardo Fernandes lá na universidade, ele disse, bom, para que nós possamos ter uma acurácia boa, tem que raspar todos os tribunais todos os dias. E para raspar os tribunais, eu tenho 136 robôs funcionando dia e noite para fazer isso. Ninguém no Brasil consegue ter 136 robôs. Então, a gente tem uma gama de profissionais que estão alijados disso, e quem consegue ter acesso ao produto deles tem um anabolizante, para usar assim, usa um motor Ferrari, enquanto a grande maioria está usando um carro 1000. Então, quando você fala de um processo justo e paridade de armas, hoje a paridade de armas digital é uma questão que não pode fugir do nossa discussão cotidiana. Perfeito. Alexandre, passou voando o tempo, a gente já está chegando ao final dessa live. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que foi incrível, que como sempre, toda vez que eu leio alguma coisa sua, que eu escuto você falar, eu aprendo, espero que a gente tenha aí outras oportunidades de continuar conversando. Foi muito bom, muito obrigada. Muito obrigado por ter me convidado, ter aberto esse espaço. Como é uma live, a gente acabou pulando muita coisa. Eu tentei usar uma linguagem que não fosse uma linguagem técnica para ficar mais palatável para todos vocês. O livro está pela Imagem, quem quiser me segue lá. O livro tá, Fala o nome do livro, Alexandre. Está em pré-venda agora. Ensinando um robô a julgar. Então, o livro está pela Imagem Editora, é R$ 34,90. Não dá para pedir o McDonald's com o Rappi, é mais caro. É impressionante. Então, a gente está nessa luta para ampliar. É claro que tem muitos obstáculos, tem muitas questões a serem discutidas, mas a minha preocupação mais é que a gente possa abrir os medos que nós temos em relação à tecnologia e discutir. Tem coisa que não dá para fazer, tem coisa que nós temos limite ético, mas a questão é que enquanto nós não enfrentarmos o tema de frente e pusermos alguma regulamentação, ela vira uma terra Mad Max, assim, que cada um faz o que quer, e quem tiver mais dinheiro, no estado de natureza tecnológica, quem tiver mais dinheiro consegue um resultado melhor. Então, muito obrigado a DePro e por você por ter disponibilizado um tempo para falar comigo sobre isso.
Foi ótimo. Espero que a gente tenha conseguido aí criar mais um espacinho de democratização desse tipo de debate. Valeu. Muito obrigada, até a próxima. Espero que não demore, que as próximas venham logo. E a todos eu agradeço, todos que estão aqui nos assistindo. A gente vai deixar o vídeo disponível no Instagram da BD Pro, para quem não pôde ver agora, assistir depois. E continuem aí atentos às nossas chamadas para as próximas lives. Muito boa noite a todos. Valeu, Tchau, boa noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau.